O Soul no Frieren é um dos melhores animes da atualidade? Essa é uma análise mais sobre o que eu senti assistindo o anime do que de fato sobre a história da obra. Vou tentar aqui não dar muitos spoilers, mas ao mesmo tempo comentar o que acontece para que todos possam aproveitar desse vídeo. Mas é inevitável que para comentar certos aspectos eu vou ter que dar alguns detalhes do que acontece no anime. Se você curtir esse vídeo, peço que deixe seu like e sinta-se à vontade para comentar o que você achou desse anime ou o que achou dessa análise. Soul no Frieren vai exigir reflexão daqueles que não costumam consumir histórias mais sérias e vai ser um verdadeiro paraíso e lágrimas para quem curte histórias sentimentais. É uma daquelas narrativas que, se você se permitir se aventurar ao que é apresentado, é impossível você sair dela do mesmo jeito que entrou. A cada episódio, seja rindo ou chorando, você sairá de lá diferente, melhor, pois terá experimentado diferentes pontos de vista sobre a existência, que vai fazendo pensar sobre o que você faz com o tempo que possui. Se fosse possível resumir esse anime maravilhoso, seria exatamente isso. Soul no Frieren é um ensaio sobre a existência, sobre suas nuances, sejam bons ou ruins, sobre entender o que é importante, sobre como tratar aquilo que é importante, sobre dar atenção e entender os detalhes, sobre conexões com os outros e como o tempo as afeta, como o tempo, às vezes, as destrói. A mensagem do anime é uma pergunta simples e cruel. O que você faz com o tempo que possui? Como você o interpreta? E o tempo nessa história é quase um personagem. Poderíamos dizer que é um companheiro fiel, mas indesejado da nossa protagonista, Frieren. Ele está sempre com ela, afastando suas relações, consolidando-as ou diminuindo-as e fazendo-as se despedir delas. E Frieren, aos poucos, vai tomando consciência de que, para ela, 50 anos é um piscar de olhos, mas para os que a cercam, é toda uma vida. E esse insight acontece de fato quando um grande amigo de jornada morre. Bom, um amigo? Será? Podemos dizer que duas coisas levaram Frieren a ignorar ou não ter consciência do tempo: sua falta de experiência em conexões com outras pessoas e um conselho de sua antiga mestra. Mas para falarmos de Frieren e suas conexões, temos que conhecer a história de sua vida antes. Frieren vivia com outros elfos quando sua vila foi atacada e destruída por demônios. Apesar de já naquela época ser extremamente poderosa e ter derrotado esses demônios, seus familiares foram mortos. Então ali se foram os únicos laços que ela tinha quando jovem. Frieren encontra uma humana chamada Flame. Poderíamos dizer que numa ordem cronológica, Flame é a primeira grande personagem da história na vida de Frieren. Uma humana com grandes aptidões a magias, considerada um gênio. Mas isso tem um peso ainda maior quando sabemos de que em sua época os humanos não tinham acesso à magia. Então, que depois de aprender a magia com uma elfa, Flame se torna a embaixadora da magia humana. E como uma visionária que é, além de propagar a magia pelo mundo humano, Flame decide treinar Frieren para um propósito que mudaria todo o mundo e suas gerações. Flame diz que Frieren é uma maga da paz e será aquela que matará o Rei Demônio. Mesmo que o Rei Demônio seja um artifício muito utilizado em narrativas de fantasia medieval, aqui temos um elfo como protagonista, e a ideia de um mestre dizer a seu aprendiz que daqui séculos de treinamento ela será capaz de acabar com o mal maior não deixa de ser épico e muito empolgante. E ainda tem o acréscimo de que ela precisa esconder sua mana para não ser detectada antes de ser capaz de enfrentar seu inimigo. E aqui temos o segundo motivo de Frieren não saber lidar bem com conexões, porque durante muito tempo ela precisou viver oculto de tudo e de todos para completar sua missão. Muito tempo passou até que um simples acontecimento, mudasse a vida de Frieren para sempre. Numa noite, enquanto caminhava por uma floresta, Frieren encontra um jovem garotinho perdido. E é ali que a jornada que mudaria tudo para Frieren tem início, quando Rímero entra em sua vida. Mas não é desse jeito que nós conhecemos o Rímero. 君は僕に花畑を出す魔法を見せてくれた。顔が綺麗だと思った。
O primeiro episódio do anime já demonstra uma proposta muito diferente de tudo que existe por aí, e uma dica disso já se encontra no próprio título do episódio. É no mínimo poético e atrativo a quem for curioso que o primeiro episódio de Frieren se chame O Fim da Aventura. Isso não significa que não vamos ter uma jornada emocionante pela frente, mas vamos ter uma logo após o fim de outra. Mas ainda assim, a sensação do primeiro episódio é sim de um final, de uma aventura que terminou. Isso pra mim já é por si só uma sacada genial do autor. Acompanhamos nesse episódio o grupo de 4 heróis que derrotaram o Rei Demônio. E você pensa, tá, mas e agora? Bom, eu aconselho que você assista no mínimo até o episódio 4, se você ainda não viu, que na época do lançamento foram liberados juntos, porque para entender para onde a obra quer te levar, você precisa ver esse primeiro arco inicial, pelo menos. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre os personagens, mas esse em específico teve que ter um momento especial só pra ele. Rímero é a segunda pessoa mais importante a surgir no caminho de Frieren. É aquele que impulsionou a jornada de Frieren para se conectar às pessoas, a entendê-las. Até certo momento, achamos que Rímero encontra Frieren por acaso e a convida a se juntar a ele. Mas não, quem encontra ele é a própria Frieren, quando Rímero era criança e estava perdido na floresta. E esse momento, apesar de simples, transforma ainda mais a concepção da relação entre Rímero e Frieren, porque ali, naquele encontro da floresta, vemos uma Frieren que, mesmo que de certa forma fria, se rendeu ao olhar de uma criança inocente e tentou, com sua magia de surgir flores, acalmar e encantar outra pessoa. E então nós nos perguntamos, há quanto tempo, até ali, Frieren não se permitia interagir com outra pessoa? Será que Rímero foi a primeira pessoa a reacender os sentimentos de Frieren? Além disso, depois desse encontro, sabemos que quando Rímero convida Frieren a se juntar a ele na jornada para derrotar o Rei Demônio, não foi por acaso. Sabemos que Rímero escolheu Frieren. Sabemos que ele sempre pensou nela, que a procurou e desejou ela ao seu lado. A maneira como eles se conheceram de fato muda tudo. Muda tudo porque o anime não nos mostra a história de Rímero e Frieren de forma cronológica, mas sim através de flashbacks. E é aí que entra outro grande trunfo desse anime, que também está ligado a Rímero: os flashbacks. Se tem uma coisa que divide opiniões em muitas histórias, é sobre o uso dos flashbacks. O quanto eles são necessários, o quanto acrescentam, o que deveria ou não ser apresentado como flashback. E se tem uma coisa que Frieren faz com maestria, é o uso dos flashbacks. Os flashbacks acrescentam em muito na história, sobre os personagens e seus desenvolvimentos. As tramas que acontecem nos flashbacks são tão interessantes quanto a trama principal do presente. Você quer ficar ali, nos flashbacks, no passado, para conhecer mais de Aizen, o anão, rir mais com Hiker, o degenerado, ou ver a Frieren crescer como pessoa. Você quer ver como foi a batalha dos 4 heróis contra o Rei Demônio, e eu sinceramente espero que esse flashback tenha um episódio pelo menos inteiro nas futuras temporadas. E o fator mais importante, você quer ficar no passado para ver mais do Rímero, o herói que iniciou a jornada contra o Rei Demônio, mesmo sem ter conseguido erguer a espada lendária, do homem que se apaixonou por uma elfa que tinha como o tempo seu maior inimigo. E aqui, nos flashbacks, Frieren dá uma verdadeira aula de construção de narrativa. E além de trabalhar vários personagens em desenvolvimento e formular diálogos filosóficos, a cronologia de como a história é contada é intrigante e igualmente interessante. Bom, e por falar em personagens, Frieren está repleto de personagens interessantes, desde aqueles com bastante tempo de tela, até aqueles que aparecem por um curto período de tempo. No início, além de Frieren e Rímero, temos Reiter e Aizen, os heróis, e ambos, com seus respectivos conhecimentos, passam ótimos ensinamentos para Frieren. Como Aizen dizendo que Frieren precisava sair de uma jornada para falar com Rímero, para retirar o peso que ele sabia que ela carregava. Ou ele mostrando que uma comida típica em aniversários já significa companheirismo,
e que o amor é demonstrado nas pequenas ações. Ou Reiter, sabendo que Frieren precisava de alguém, de uma companhia para sua jornada, a enganou sobre a tradução do Grimório para que ela levasse Fern, uma jovem com grande aptidão à magia. E é com Fern que Frieren reconhece, por exemplo, o quanto datas comemorativas são algo de importância, e que ganhar um presente vale mais do que o objeto em si. Com Fern, Frieren tem uma maior percepção de que os outros esperam certas atitudes da gente, e que se não cumprirmos, a relação pode sim ser afetada. Frieren percebe que um momento comum, como ver o sol nascer, é importante, porque naquele momento temos pessoas com quem nos importamos. E apesar de Frieren não saber como dizer ou cumprir certas ações, ela está tentando aos poucos, porque ela está entendendo. Muitas vezes, Fern acaba fazendo o papel de tutora da Frieren até, fazendo cumprir obrigações, horários, decisões, deveres, a parte responsável do grupo. Mas ainda assim, Fern é jovem e muitas vezes fica emburrada, fazendo com que Frieren tenha que refletir sobre suas ações e pensar em como contornar a situação, a melhorar suas ações futuras, fazendo com que Frieren tenha ciência de como tratar o outro. E isso é muito importante para a evolução dela como pessoa, porque ela passa a entender as atitudes dos outros com ela mesma, principalmente de como o Himiro a tratava. 魔力も技術もコントロールも Em seguida, entra no grupo Stark, o aprendiz de Aizen. E a primeira coisa a se perceber em sua história é que, assim como Frieren, Stark foi sobrevivente de um ataque à sua vila, e isso o faz carregar culpa por não ter lutado ou por ter fugido. Além disso, Stark é poderoso, porém falta confiança nele. Apesar de poder traçar paralelos entre ele e Frieren, como Stark age em relação à sua vida é completamente diferente. E isso faz com que tanto ele quanto Frieren tenha outra perspectiva de como lidar com os problemas de suas jornadas. Stark quer se divertir em sua jornada e Frieren precisa ver isso de perto, para que ela mesma possa se permitir se divertir. Boa parte do anime acompanhamos a história sob a ótica de Frieren, Fern e Stark, mas o anime tem muitos personagens legais. Além de sempre vermos Himiro, Reiter, Aizen e até mesmo Flame através de flashbacks, quase como uma narrativa secundária acontecendo em segundo plano, temos também alguns personagens que aparecem por um breve período de tempo, como por exemplo o velhinho Vou, o Conde Granate, Crafto até em alguns momentos, ou o irmão do Stark que aparece muito brevemente. E mais adiante na história tivemos personagens que, de tão bem desenvolvidos, provavelmente tenham mais tempo de tela no futuro. A grande maioria deles aparece quando o exame de magos acontece. Temos o Denken, a Kane, a Lavigne, a Ubero, a Sense e muitos outros ali que acrescentaram em muito a narrativa. Todos igualmente interessantes e isso realmente é incrível. Todos ali com suas motivações, background ou até manias. Isso faz os personagens mais reais para que nós nos apeguemos a eles. E eu não poderia esquecer dos vilões, ou no mínimo aqueles personagens que foram desafios para os protagonistas. O demônio Qual, Aura, a Guilhotina e os outros demônios com ela, e um dos personagens mais enigmáticos e complexos, a Maga Ciri. E por fim, mas não menos importante, temos personagens que o anime nos deu um gostinho, nos conquistou e depois tirou eles da gente. Como por exemplo a história de Zen e Gorilla. Espero muito ver mais a história deles, já com medo do que o anime pode nos apresentar, já que Frieren fogem totalmente do convencional. É claro que se fosse realmente para analisar cada personagem em específico, eu daria um vídeo inteiro só para eles. E para isso já temos aí a nossa tier list de cada um provavelmente no canal. Mas em resumo, Frieren tem ótimos personagens que te conquistam de diferentes formas, seja pelo humor, pela sua luta pessoal ou por ser enigmático, e você sempre quer ver mais deles. Nanda? 天秤がフリーレンの方に傾いていく。お前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだ。Falando agora um pouco de aspectos técnicos, o estúdio Madhouse e seu staff fez um trabalho primoroso nesses 28 episódios, em absolutamente tudo, tanto na direção de cenas de drama, quanto nas cenas de ação e em sua fluidez absurda. Não só isso, na maioria dos casos, as cenas de ação são compostas por magos em pelo menos um dos combatentes,
E por isso, as cenas de ação são um show de partículas, luzes e cores. Algumas pessoas já devem ter se perguntado por que a maioria dos animes são espadas ou outras lutas corpo a corpo. Porque é difícil empolgar batalhas apenas com magia. Mas Frieren consegue, tá? Uma junção de fluidez, efeitos e trilha sonora. Mas o mais importante é porque todo personagem em tela que está lutando ou foi ou está sendo aprofundado nas suas motivações, anseios, e não existe ferramenta melhor para tornar uma luta interessante do que você conhecer e se importar com quem está lutando. E as lutas não são previsíveis, como elas acabam não são previsíveis. Até mesmo quando Fern e Frieren estão lutando, quando a gente sabe que elas vão ganhar, ainda assim você sai daquela cena satisfeito, porque o anime te recompensa mesmo quando o que você já espera acontece. O anime te recompensa com um flashback, ou uma cena em outro local te explicando daquele resultado, o que te dá mais informação sobre algum personagem ou sobre aquele mundo. Então você sente que aquela luta precisava acontecer, que ela foi necessária, e ela te divertiu também. Ah, e tem mais, como se não fosse o bastante, os magos de Frieren não só ficam dependendo de magias, eles correm, encontram posições em meia luta, e alguns até caem na porrada, né, Denki? Sobre a trilha sonora, ela é maravilhosa em todos os momentos. Quando precisa ser tensa na presença de vilões, ou empolgante nas cenas de ação, ou quando ela só precisa ser pano de fundo para compor a ambientação do anime naquele estilo medieval. E por falar em composição sonora, não posso deixar de citar as openings e a ending, que são lindas e passam muito bem a vibe que o anime quer passar. Algo leve e ao mesmo tempo dramático. E como uma menção honrosa aqui, sempre os nomes dos episódios são lindos. E o anime ele faz linkar o nome do episódio muito bem com o que está acontecendo dentro daquela narrativa daquele episódio. Não é à toa que Frieren atualmente está ocupando o primeiro lugar aí no My Anime List, que eu acho merecidíssimo e está sendo um sucesso e muito bem comentado. Essa é uma daquelas obras que aparecem de tempos em tempos e se tornam memoráveis para o público e servem de inspiração para as histórias futuras. É daquelas histórias que terão visões diferentes, mas que ainda assim conseguem alcançar todo mundo. Daquelas histórias que, se você absorver o que tem lá, é impossível ser a mesma pessoa depois. De novo, Frieren vai te fazer uma pergunta simples, mas crucial, e até cruel para alguns. O que você faz com o tempo que possui? Como você interpreta esse tempo? E vai te fazer refletir sobre o verdadeiro valor e dedicação às coisas que podem ser realmente importantes. O significado de um presente, o significado de comemorar, o significado de cuidar, o significado de se importar, o significado de aproveitar, o significado de lembrar, o significado de amar. No fim, o que realmente importa é o que a vida significa para você. Talvez essa resposta não seja fácil de descobrir, mas Frieren faz muito bem em perguntar. Eu sou o Mauro, e obrigado por estar aqui no Psiconerds. フリーレン、オレオールを探してヒンメルと話すんだ。